As eleições municipais acabaram no dia 7 de outubro de 2012. Isso para a grande maioria das cidades brasileiras, mas para Nova Lima ainda não. Isto porque, ainda em 2012, deu início um processo eleitoral movido por Vitor Penido, Luque e o Partido Democratas, pedindo a cassação dos cargos do prefeito Cassim Maiani, do PMDB, da vice-prefeita Fatinha Guiar, do PT, e a inegibilidade do ex-prefeito Carlinhos Rodrigues, também do Partido dos Trabalhadores. De lá para cá, o clima de incertezas faz parte do dia a dia da população novalimense. Incerteza essa também presente no meio político. Isto porque todos esperam o resultado final desse processo para iniciar a discussão sobre as eleições municipais do ano que vem. É por isso que recebemos no Banqueta em Foco de hoje o ex-presidente do PT, Jackson Miller, e o Wesley de Jesus, dirigente do Democratas. Wesley, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Fred. Jackson, é um prazer, boa noite. Fred. Jackson e Wesley, antes da gente entrar na avaliação dos possíveis cenários políticos futuros, vamos falar sobre o processo, que o julgamento ocorre amanhã. Wesley, qual que é a sua expectativa sobre o processo, sobre o resultado do processo? Fred, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite de estar com vocês aqui, tanto a você quanto a equipe da TV Banqueta. Cumprimentar o debatedor de hoje, o Jackson. E desejar uma boa noite para todos os novalimenses que nos acompanham na televisão ou pela internet. Amanhã nós teremos uma decisão que Nova Lima anseia há praticamente 2 anos e meio. Né? Nós estamos aí arrastando uma eleição de 2012 até a data de hoje. A expectativa, a minha visão, na visão do Democratas, é que a sentença que foi proferida em primeira instância pelo Dr. Juarez, confirmada pelo tribunal por 6-0, vai ser mantida pelo TSE. Não há dúvida, vou ressaltar aqui, a cidade de Nova Lima toda sabe do que se trata o processo. Nós temos aí uma discussão sobre doação de 89 terrenos em troca de voto, temos discussão referente à doação de tablets no período eleitoral e outros fatores que são vedados, proibidos por lei. Então, diante desse cenário, diante das provas que foram juntadas dentro do processo, eu acredito que nós teremos aí uma decisão favorável para o Partido Democratas, para o Vitor Penido e o Luque. E você, Jackson, qual é a sua expectativa do resultado? Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, do TV Banqueta, Banqueta em Foco, a você, Fred, pelo convite, e estar aqui hoje debatendo também com o nosso companheiro aqui de debate, o Wesley de Jesus. Né? É importante entender que há mais ou menos 2 anos e meio, Nova Lima vive esse processo e é muito latente, né? As discussões nos botequins, nas ruas, nas esquinas, ou seja, em todo o centro de Nova Lima, em toda a cidade é discutido e debatido muito esse processo. Ao nosso ver, né, ao nosso ver do governo, né, do Partido dos Trabalhadores e também dos partidos que apoiam a aliança do governo Cassim, juntamente com a nossa companheira Fatinha, é que o parecer vai ser favorável à não cassação, né? Uma das questões mais que está sendo colocada assim tem a ver com o voto do relator, né? O João Otávio de Noronha tem feito, não só do ponto de vista das liminares concedidas a garantir a permanência do Cassim e da Fatinha, mas também dizendo das ações, né? Uma delas, né, que a gente pode citar aqui, que uma das coisas que o próprio voto do relator, ele diz, não vejo ilicitude nos atos administrativos, né? Ou seja, a questão de doação de terreno, que é uma das coisas que está sendo colocadas no processo, são uma política que foi implementada há mais ou menos 15 anos atrás. Se você pegar esse paradoxo, foi implementado na gestão anterior ao governo do Cassim e anterior ao governo do Carlinhos. Então é uma coisa que está sendo colocada pelo voto do relator e que tem uma penetração muito importante do ponto de vista jurídico. E eu me baseio em cima disso. Então nós estamos confiantes, estamos serenos que amanhã nós vamos ter um ponto final nessa discussão, até para a gente tocar para frente aí com a administração do governo Cassim Maiani. Pensamento de vocês dois, cada um puxando a favor do que vocês acreditam, né, ser o correto, mas uma coisa que é unânime, não só de vocês dois, mas de toda a cidade, é que chegamos a um ponto final logo, de quem quer que seja o vencedor nisso aí, é que a cidade precisa andar para frente e a gente definir isso logo.
Antes também da gente avaliar o cenário futuro, gostaria de saber a avaliação que vocês fazem sobre o cenário político atual. Como que anda a política atual da cidade, Jackson, na sua opinião? Olha, como eu disse, né, o processo ele trouxe algumas incertezas, né, tanto do ponto de vista institucional, político, mas também do ponto de vista econômico, né. Nós estamos vendo aí que, devido a essa crise que começou desde 2008, internacional, e agora vem afetando não só o Brasil, mas também afetando ao município, por ser uma cidade mineradora, nós estamos vendo os ajustes que estão sendo necessários, né? Mas mesmo assim nós temos feito muita coisa. Nova Lima tem feito muitas coisas no sentido da política pública que está sendo colocada, né? Nós temos a preservação do meio ambiente, temos ações voltadas nas políticas públicas, ou seja, mesmo com a questão do processo, do cenário político por conta do processo, as ações da prefeitura elas estão ainda caminhando, né? Elas vão de encontro às demandas da população, principalmente do ponto de vista das ações efetivas que estão sendo desempenhadas e também do burburinho que dá do ponto de vista do ponto de vista que eu digo local, através da sua dinâmica da cidade, enfim. Wesley, qual a sua avaliação que você faz do cenário político, do governo atual? Fred, primeiramente eu gostaria de ressaltar que, diferente do que foi salientado aqui pelo nosso colega, a política de doação de terreno não foi implantada no governo Vitor. O governo Vitor, dentro da Secretaria de Desenvolvimento, chegou a doar alguns terrenos para que fosse desenvolvido a parte comercial e a parte até mesmo educacional da cidade. Vou dar um exemplo. Vitor doou o terreno do Biocó, Vitor doou o terreno da Milton Campos, Vitor doou o terreno que era da Isabela. Então, houve sim doações de alguns terrenos que geraram um retorno para Nova Lima. A discussão do processo é diferente. Eu sou uma pessoa que eu sou evangélico, nascido e criado em igreja evangélica, não estou aqui questionando igrejas. Só que nós sabemos que o retorno que a igreja traz é um retorno de fé, de consolo da alma, não um retorno de crescimento para a cidade. Então nós estamos falando de algo totalmente diferente dentro desse processo. Gostaria de ressaltar isso. Sobre a situação de Nova Lima, só tem uma palavra que eu consigo trazer aqui para representar aquilo que eu vejo para Nova Lima. Caos. Nova Lima está um caos. E aí, o que se vê hoje por parte do governo é que esse processo gerou essa má gestão. Não. O processo, ele não impede o prefeito de tomar as decisões que devem ser tomadas. A caneta está na mão do prefeito Cassinho. Ele toma as decisões que ele quiser daqui para frente. Ele não está amarrado no processo. Ele pode estar amarrado em decisões políticas, não em decisões administrativas. Ele é o prefeito, ele quem manda, ele quem dá ordem da cidade. A cidade, qualquer novalimense hoje, que tem uma rede social, que vai num bar conversar sobre a situação política da cidade, que está na igreja conversando sobre a situação política da cidade, vê que a situação hoje do município é uma situação digna de dó. O prefeito, ele não tem tido pulso firme, ele não tem administrado a cidade, ele não tem feito o papel que os novalimenses colocou na mão dele, outorgou a ele. E nós temos, inclusive, falta aí até mesmo no Poder Legislativo de fiscalizar como deveria fiscalizar. O Cassinho fez alguns projetos na área ambiental, como bem ressaltou, que são dignos de aplausos, mas nas questões de infraestrutura da cidade, saúde, educação e desenvolvimento, é um caos. Não desenvolveu, a cidade não cresceu e, ao meu ver, ela retrocedeu nos últimos anos. Você tem alguma coisa a falar a respeito dessa crítica do governo? Olha, eu divido do Wesley Jesus porque as ações da prefeitura elas não pararam, né? O processo, por mais do ponto de vista jurídico, institucional, ele envolve os atores políticos da cidade, mas não envolvem diretamente as ações efetivas da prefeitura, né? Eu tenho uma discussão que Nova Lima, né, do ponto de vista da gestão do Cassinho, ele tem deixado uma marca muito forte, que é a questão do meio ambiente, né? Recentemente, o termo de compromisso entre 5 cidades, Ouro Preto, Itabirito, Nova Lima, Raposa e Riacima, de cooperação para despoluir e proteger as nascentes do Rio das Velhas, é uma ação importante.
Para além disso, que teve uma ação também muito importante com a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, uma atuação que o nosso prefeito desempenhou, juntamente às secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, na questão do Parque Municipal dos Feixos, que é uma área protegida que a Prefeitura de Belo Horizonte, né, que o prefeito Márcio Lacerda queria designar para vender a folhas de pagamento da Prefeitura de BH. E o nosso prefeito tem essas ações. Fora isso, no próprio início de mandato dele, em 2013, ele criou os 4 monumentos naturais de preservação ambiental, né, que é a Serra do Souza, o Morro do Pires, o Morro do Elefante e a Serra da Calçada. Ou seja, ações que dinamizam ainda mais essa marca que o prefeito Cassim tem. Para além disso, a gente também tem que ressaltar que a política de mulheres na cidade, ela deu um upgrade, né? Ou seja, ela ampliou. Nós hoje temos uma delegacia que é mantida a estrutura pela prefeitura. Nós temos uma rede assinada com 10 municípios, que é a rede que combate a questão da violência das mulheres, o patrulhamento também, tanto da guarda, quanto também da questão em articulação da PM Mulher. Ou seja, ações efetivas que deixam disso. E com relação à infraestrutura, nunca no município de Nova Lima foi feito mais de 200 asfaltos na cidade, recapeando toda a cidade. Então, dizer que a infraestrutura não foi feita, não dizer que a cidade está parada, ela é contraditória. Ah, esqueci. E tem também a entrega da barragem, né? Eu acho que a barragem era uma coisa que desafoga do ponto de vista das enchentes na cidade, principalmente no Matadouro, e isso é marca do prefeito Cassim, é marca e o legado que ele tem deixado. Então é um prefeito que, mesmo com todos os problemas e com todas as dificuldades jurídicas instrumentadas, né, pelo processo que está vindo aí, ele tem administrado, e administrado bem a cidade. E eu acredito que a população saiba reconhecer isso. Bom que o nosso debate já começou quente, mas quente na questão do debate, um respeitando o outro, que é o que falta muito na nossa cidade, né? A gente debata a nossa cidade para que surjam ideias melhores e automaticamente melhore o nosso dia a dia. Vou pedir um minutinho, que no próximo bloco nós vamos saber qual a avaliação que vocês fazem sobre a Câmara Municipal e sobre os vereadores do PT e do DEM. Um minuto só. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadouros do mosquito. Dengue e chikungunya, o perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Regina, você não acredita o quanto a gente economizou de energia e dinheiro hoje. Sério, amor? Sério? É, eu vi aqui que se a gente mudar o chuveiro do quente pro morno, a gente economiza um montão, mãe. E eu também, meu banho super rapidinho, viu? Morno, né, Gabi? Lógico. É, eu também. Ah, você tem que economizar no tempo agora, né, Beto? Ah, então quem mais economizou aqui foi o patrão, ó. Que nem banho tomou hoje, né? Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. O governo federal está fazendo cortes nos gastos e ajustando suas despesas às receitas, como qualquer família faz quando as despesas crescem mais do que a renda. Agora, é importante que você saiba que esses ajustes são urgentes e necessários para preservarmos as conquistas dos últimos anos. Milhões de famílias saíram da extrema pobreza. Milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria. Milhões de jovens conseguiram acesso ao ensino superior e aos cursos profissionalizantes.
Os ajustes são fundamentais para que o Brasil reequilibre suas contas e avance no caminho do crescimento, com inflação sob controle, geração de mais empregos, mais renda e novas oportunidades para todos. Os ajustes são temporários, mas os seus resultados serão permanentes. Saiba mais, brasil.gov.br. Brasil. Ajustar para avançar. Estamos de volta com o nosso Banqueta em Foco, que hoje recebemos o ex-presidente do PT, Jackson Miller, e o dirigente do Democratas, Wesley de Jesus. A pergunta que ficou no ar é a avaliação que eles fazem a respeito da Câmara Municipal. Vamos começar pelo Wesley. Qual a avaliação, Wesley, que você faz da Câmara Municipal e principalmente dos dois vereadores eleitos pela coligação do DEM, inclusive são do Democratas, Fausto Nichini e o presidente da Câmara, José Guedes? Olha, primeiramente eu gostaria de ressaltar que o que eu vou pontuar agora é uma visão política, não é uma visão quanto à pessoa. Eu tenho alguns vereadores ali que eu admiro quanto pessoa, que faz um bom trabalho como cidadão, mas a avaliação que eu vou fazer é uma avaliação política, praticamente. A Câmara de Vereadores hoje, de Nova Lima, ela tem um custo de 30 milhões de reais por ano, com 10 vereadores. O que, a grosso modo, nós podemos dizer que cada vereador custa para o município de Nova Lima 3 milhões por ano, cada vereador. Como que nós podemos admitir que uma cidade que está sendo impactada diretamente por uma crise econômica mundial, embora esse não seja o único problema de Nova Lima, que ainda é a cidade que mais arrecada na região metropolitana, de forma proporcional, possa ter um custo para o cidadão de Nova Lima que está tendo a atual Câmara. Diante desse cenário, eu não tenho uma avaliação positiva da Câmara. Eu acho que falta trabalho, que falta compromisso com a cidade, principalmente com os projetos básicos, principalmente com a fiscalização. Quanto aos dois vereadores democratas, eu costumo dizer, aí eu volto a repetir, é uma opinião minha, não é uma opinião de Vitor Penido. As pessoas às vezes costumam confundir isso. Nós não temos vereadores. Democratas não têm vereadores na Câmara hoje. O Democratas tem 2 filiados que, junto com o coeficiente eleitoral, foram eleitos para representar um partido e não o fez nos últimos 2 anos. O Democratas é um partido que tem um legado na cidade, que governou a cidade por 18 anos, que fez escola de tempo integral, que fez projetos culturais, que fez infraestrutura da cidade, que fez rodoviária, que ajudou a construir a própria prefeitura. O Democratas tem um legado. E o que nós esperávamos disso? Esperávamos que os nossos vereadores defendessem esse legado. Não é fazer oposição irresponsável, não. Eu costumo falar isso quando as pessoas me dizem, vocês querem terem vereador de oposição. Não, nós queremos ter vereadores que tenham responsabilidade com o legado do partido e tenha vereador que tenha responsabilidade com a cidade, que venha defender o interesse que é um interesse coletivo, não o interesse de pequenos grupos. E falta isso hoje na Câmara Municipal de Nova Lima e falta isso hoje aos vereadores do DEM. Eu estou falando isso aqui porque eu já disse isso para eles em reuniões internas do próprio partido. Então, acho que o Democratas não tem representante e acho que a Câmara está em falta com a população de Nova Lima no quesito fiscalização e no quesito dessa busca pelo desenvolvimento da cidade. Você, Jacques, qual a avaliação que você faz sobre a Câmara e sobre o vereador Silvano Aguiar e Flávio de Almeida? Bom, Fred, falar da Câmara é um processo muito bacana porque é a casa onde passa todas as decisões do ponto de vista da legalidade, das leis, da própria fiscalização, como bem disse o Wesley, mas também é uma casa que tem proposições, né? Ela pode estar e deve estar recomendando ao Executivo ações efetivas mesmo pelo olhar, né, dos vereadores, né? Essa avaliação que a gente faz, ao meu ver, nós temos 2 vereadores, né, que é o Silvano Aguiar e o Flávio de Almeida. Inclusive, a liderança, pelo que me consta na última reunião que nós tivemos de informação, o líder agora do PT na Câmara é o Silvano Aguiar, né? Acho que um mandato de 2 anos, porque não sei se você sabe, Wesley, mas quando eu fui presidente do partido,
a gente tinha um diálogo muito permanente com a Câmara, né, com a legislatura passada. Eu acho que muitas das ações, né, que os vereadores fazem, não há uma interlocução, né, e aí é uma crítica que eu faço ao meu partido, né. Não há um diálogo no sentido de conversar com o nosso partido e principalmente do partido também conversar com os vereadores, porque o mandato não é só dos vereadores. O mandato, até porque isso já foi uma pauta discutida no Supremo Tribunal Federal e Eleitoral, é do partido. E cabe também ao partido ressaltar as ações e as implementações, não só do ponto de vista da fiscalização executiva, né? Hoje nós temos ações muito efetivas do Executivo em diversas políticas e cabe a esses vereadores também defender, né? Nós temos políticas setoriais, transversais, que é uma marca e a bandeira do PT, né? O Wesley falou muito dessa questão do legado e o partido também tem esse legado, né? Tem o legado da inclusão social, tem o legado do desenvolvimento, tem o legado da inclusão produtiva, tem o legado da participação popular e isso são bandeiras que o partido e que os nossos vereadores ele tem que estar atuando, né? Eu acredito que, né, o Flávio e o Silvano, cada um tem os seus trabalhos independentes, né? O que eu vejo e que eu acredito que o partido também tem que fazer é chamar mais os dois para discutir a política pública na cidade, principalmente do ponto de vista da ótica que o PT implementou e implementa ainda no governo, sendo hoje na condição de vice, né? Mesmo assim, nós temos uma ação efetiva. Eu acho que cabe ao partido, né, ao Partido dos Trabalhadores, chamar mais os vereadores para dialogar, porque uma ação mais conjunta e efetiva, ela é fundamental. Nós temos 20% dos 10, 20% da Câmara é pautada pelo PT, ou seja, tem mandatos do PT lá dentro e que possam estar não só produzindo, mas também implementando políticas participativas, como a própria escolha do Legislativo, que é uma bandeira que o PT sempre implementou em todas as legislaturas, em todos os lugares onde o PT teve um parlamentar para defender. Eu acho que cabe também ao partido propor isso. Ainda sobre a... Pode falar, Wesley. Eu gostaria de pontuar que nós tivemos uma renovação de 80% nessa última eleição da Câmara. Eu acho que a população, e os nomes também que vieram aí da eleição, que tiveram uma votação expressiva, eu parto do pressuposto que a população queria algo novo do que vinham sendo praticado ao longo dos anos, que nós tínhamos aí uma Câmara muito assistencialista, né? Não estou falando que não tem que ser, que não tem que estender a mão para as pessoas que estão necessitadas, mas que além disto seja feito política pública. E política pública, ela parte do pressuposto que a gente vai precisar da Câmara para fazê-la. E nós não conseguimos acabar com essa visão simplesmente assistencialista da Câmara. Essa visão que o Wesley está colocando, eu acho ela importante porque, em paralelo a isso, a gente pega temas que a própria Câmara, né, na legislatura passada fez muito, que foram as audiências públicas em determinados temas. Nós estamos com temas importantíssimos no Congresso Nacional sendo debatidos e muitas das vezes nós não aproveitamos. Nós temos a questão da CPI, do genocídio de jovens negros e pobres, que é uma demanda que Nova Lima também vivencia. E o Poder Legislativo ele tem essa tarefa de fazer audiências públicas. Nós temos a questão de uma Comissão de Direitos Humanos que pode pautar outras gamas de discussões. Tem a redução da maioridade penal, que são temas que afetam diretamente uma atuação parlamentar, né? E eu acho que essa Câmara, né, e aí concordando nesse sentido com o Wesley, teve uma renovação muito grande que na história de Nova Lima não se teve, né, após a redemocratização. Só ficaram o Nélio e o Zé Guedes. Nélio e Zé Guedes, ou seja, 80%, como bem disse o Wesley. E eu acho que tem que saber aproveitar. A Câmara é um espaço onde você pode aproveitar temas, debater ideias, chamar a população, explorar situações, né, que tanto afetam Nova Lima, por exemplo, essa questão dos royalties do minério. Por que não fazer esse debate de novo, que é tão propenso? Eu acho que isso é bacana. O Legislativo demonstra uma discussão, chamar essas entidades que hoje tem aqui nas cidades, representativas, clubes de futebol, chamar a população no geral, para poder debater ideias, pautar posições. Eu acho que isso que falta no Legislativo como um todo. Não souberam aproveitar esses 80% de renovação. Ainda ligado um pouco à Câmara,
A última notícia que tem abalado o governo é referente à denúncia de um relatório feito pelo Ministério Público, de uma denúncia que se diz hoje anônima, referente a um suposto desvio de 30 milhões de reais. Qual a posição que o Democratas tem a respeito disso? Foi montada uma CPI formada por André Vieira, Alessandro Coxinha, fugiu o terceiro nome? Ilessi Campos. Você acredita nessa CPI? O que você tem a dizer, a avaliação sobre isso? Não tem nenhum integrante Democratas para avaliar, né? A CPI, quem vai votar são todos os integrantes da Câmara. Mas quem vai acompanhar no dia a dia das investigações será esses três componentes. Olha, eu cheguei a ler o relatório do Ministério Público e tem coisas ali que são muito graves e amador. Eu não estou aqui para fazer pré-julgamento e nem tenho esse interesse de fazer, porque eu acho que ninguém tem que ser condenado antes de se verificar todas as provas, se tem certeza. Nós só podemos condenar quando se tem certeza. Mas as provas trazidas pelo Ministério Público e o linguajar do Ministério Público se tornou tão pesado, de formação de quadrilha e outras coisas, que eu acho que a Câmara ela tem que debruçar com mais cuidado sobre isso, tem que avaliar e, se comprovado, que eu acredito que vai ser, tem que ter uma penalidade, tem que ter uma punição para aqueles que praticaram um ato tão grave. Afinal de contas, nós estamos fazendo uma investigação de 30 milhões de reais, estamos sendo investigados um desvio de 30 milhões. É muito dinheiro que iria aí ser utilizado para beneficiar diretamente a população da cidade. Jackson, na denúncia, até que me prove o contrário, se eu estiver enganado, não consta a citação de nenhum membro do Partido dos Trabalhadores. Qual a posição que o Partido dos Trabalhadores tem a respeito desse relatório, dessas denúncias? Fred, eu vou responder enquanto membro do diretório, né, e ex-presidente, né? Não falo pelo partido, eu quero deixar até bem claro isso para não criar nenhum tipo de transtorno. É o mesmo caso do Wesley também. Todas as falas aqui que eu estou tendo do ponto de vista de um militante, filiado, dirigente do Partido dos Trabalhadores, que também está dentro do governo, né? Com relação a essa CPI montada, o que a gente entende, pelo menos do ponto de vista meu, pessoal, é que foi baseado em cima de um factoide um recorte de jornais. Ou seja, são diversas falas soltas, no sentido de interligações de nomes, acusações de nomes, né? Logicamente, foi baseado através da denúncia anônima pelo Ministério Público, que tem toda a legitimidade de fazer qualquer ação mais específica, mas eu vou ficar mais em si do ponto de vista da CPI. Ora, em menos de 24 horas, em menos de uma reunião de plenário, se aprova uma CPI por conta de um jornal, né? Não se verificou nenhum tipo de fato que possa, com mais concreto, com mais sutileza de detalhes para poder se instaurar, ou até mesmo um debate na Câmara, ou seja, de ideias do que estava acontecendo. Não se teve tempo, foi mesmo um afogadilho. Se me permite interromper, só para te passar mais uma informação, lembrando que o pedido da CPI foi feito por um membro do PMDB, Nélio Aurélio, parceiro do Cassim, parceiro do PT nas eleições. Porque o que todo mundo sabe é que nenhum dos vereadores queriam essa CPI de imediato. Claro, não. Mas com a pressão da Câmara, dos servidores que estavam lá, acabou se aprovando, mas foi iniciativa do Nélio. E o mais interessante é que as pessoas elas têm criticado muito a instalação da CPI. A CPI é justamente para apurar, gente. Não é uma condenação. É para apurar se houve ou não os fatos narrados, não pelo jornal, mas sim pelo Ministério Público. Sim, o que eu estou ressaltando aqui é a questão do debate, né? A Casa do Povo é a casa onde que se há um debate. Eu já vi projetos sendo discutidos em mais de 3 sessões plenárias. E uma CPI que entra na história de Nova Lima, e aí, você me desculpa, eu acho que cria um certo constrangimento do ponto de vista do processo também político que está se envolvendo com a questão jurídica na cidade, né? Por que será que está acontecendo logo nas vésperas do processo eleitoral? Eu tenho minhas perguntas, eu tenho minhas dúvidas, né? Mas eu também acredito, e eu não estou aqui desmistificando nenhum trabalho de uma CPI. Eu sou uma das pessoas que veio de um Partido dos Trabalhadores que, quando foi oposição e quando é situação,
tanto em nível estadual quanto em nível federal, se debateu e aproveitou para se instaurar CPIs no país, para discutir, para apurar. Mas o que eu estou baseando é a velocidade que se foi feita, que eu achei equívoca. Eu acho que precisava de um debate, precisava estender mais para se colocar. Até porque me ressalta que todos os aspectos colocados nas denúncias anônimas se referem às prestações de contas de 2013. Né? Fala dos 30 milhões, mas se coloca no ano de 2013. Ou seja, o TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, aprovou. Né? E a própria Câmara, numa velocidade recorde, por isso que eu estou te dizendo isso, né, essa estranheza, aprovou essas contas. Ou seja, a Câmara também é parte envolvida do ponto de vista que ela aprova. Ela não pode se isentar nesse aspecto. Eu só estou colocando que uma CPI ela deveria se ter debruçado ainda mais os debates e principalmente esses fatos que estão sendo inalados numa publicação de um jornal. Não estou dizendo que estava em conteúdo do Ministério Público, que é até de segredo de justiça, pelo que eu entendo até o momento. Mas as investigações estão sendo feitas. Eu só acho que essa CPI ela tem que, de fato, esclarecer, até se realmente houve ou não. Né? Se houve ou não, uma vez que foi instalada, ela tem que dizer isso. Ela tem, acho que, 120 dias para poder fazer esse debate. É uma forma que a Câmara poderia estar atuando, né? Mas de uma forma mais consciente e com um debate plural. É o que eu penso. Quanto a que você apontou uma coisa que eu concordo, que é o fato. Nós temos que verificar por que houve aí desvios de 30 milhões, se caso venha a ser confirmado. Eu parto do pressuposto que o Ministério Público, que tem uma responsabilidade, a gente não podemos deixar de lado, o Ministério Público tem feito um excelente trabalho no país como um todo. Eles não iriam trazer em discussão, trazer à tona informações tão graves sem ter provas suficientes para fazê-lo. Então, não acredito isso. Mas tem que se investigar sim, Jackson. Por que num período de um processo, julgamento de um processo de cassação, teve-se um desvio de 30 milhões de reais? Eu acho que isso é uma grande pergunta que nós temos que empurrar para a Câmara, para que a Câmara também venha questionar isso nos próximos depoimentos, nas pessoas que vão ser ouvidas. Até porque muitas dessas coisas que estão sendo colocadas, ela tem que esclarecer, né? Nós estamos há 2 anos e 6 meses no governo e uma conta, né, que foi de 2013 aprovada, ela também tem respaldo legal do ponto de vista do TCE, né? Volto a repetir, o Tribunal de Contas do Estado aprovou as contas do orçamento da Prefeitura de Nova Lima em 2013. Né? E a Câmara já ratificou esse indicativo. Então, eu acredito que se há uma desinformações aí ou alguma forma de tentar fazer a Câmara criar uma discussão, que é sadio. Eu não vejo do ponto de vista de criação de uma CPI. Não sou contra. Acho que ela é bacana do ponto de vista de que ela tem uma fundamentação bem mais esclarecedora. Até para poder começar a debater e fazer dela um esclarecimento. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o pós-julgamento. Qual a expectativa de vocês, qual a análise, quem serão os candidatos e até mesmo algumas perguntas sobre os servidores públicos, que o que mais se comenta hoje na cidade é a questão da perda dos benefícios dos servidores públicos. Será que o PT é a favor dessa perda? Será que se o DEM entrar no governo, ele vai demitir concursados? No próximo bloco, Jackson Miller e Wesley Jesus vão falar a respeito. 1 minuto só. Regina, você não acredita o quanto a gente economizou de energia e dinheiro hoje. Sério, amor? Sério? Eu vi aqui que se a gente mudar o chuveiro do quente pro morno, a gente economiza um montão, mãe. Eu também, meu banho super rapidinho, viu? Morno, né, Gabi? Lógico. Eu também. Você tem que economizar no tempo agora, né, Beto? Então quem mais economizou aqui foi o patrão, ó. Que nem banho tomou hoje, né? Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. Minutos. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes.
Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para a menina, saúde para a mulher. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadores do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. O governo federal está fazendo cortes nos gastos e ajustando suas despesas às receitas, como qualquer família faz quando as despesas crescem mais do que a renda. Agora, é importante que você saiba que esses ajustes são urgentes e necessários para preservarmos as conquistas dos últimos anos. Milhões de famílias saíram da extrema pobreza. Milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria. Milhões de jovens conseguiram acesso ao ensino superior e aos cursos profissionalizantes. Os ajustes são fundamentais para que o Brasil reequilibre suas contas e avance no caminho do crescimento, com inflação sob controle, geração de mais empregos, mais renda e novas oportunidades para todos. Os ajustes são temporários, mas os seus resultados serão permanentes. Saiba mais, brasil.gov.br. Brasil. Ajustar para avançar. Estamos de volta com o nosso Banquete em Foco, que hoje recebe as lideranças do Democratas Wesley de Jesus e do PT Jackson Miller. No final do bloco, nós deixamos a pergunta a respeito dos servidores públicos. Jackson Miller, ex-presidente do PT, o que você acha a respeito da possibilidade que a Prefeitura está debatendo sobre o corte de benefícios dos servidores e até mesmo a demissões de concursados em estágio probatório? Olha, eu vou me basear, né, na fala que o nosso prefeito Cassinho teve na última reunião plenária do Partido dos Trabalhadores, na qual ele foi convidado. Eu acho que foi um primeiro momento entre a base aliada que ele ressaltou essas questões, né? O Cassinho, ele tem trabalhado muito na questão de não ter demissões, né? Tem se criado muitas discussões e essa polemização por conta dos efetivados, né? Ou seja, dos servidores efetivos e principalmente dos cargos em comissões, né? Eu acredito que mesmo com a queda da arrecadação, e aí a gente pode lembrar o que se fez acontecer isso, né? A queda do minério é uma delas, né? A própria circulação de movimento nesse sentido fez com que o orçamento do Nova Lima precisasse de ajustes, né? E esses ajustes estão sendo estudados, né? Algumas cartas de indicativos já foram apresentadas, inclusive ao próprio Ministério Público, né? Através da Secretaria de Administração, mas estão se revendo a questão orçamentária, ou seja, reajustando, entregando aluguéis, né, juntando fisicamente secretarias num espaço só, né, para tentar discutir com os servidores para não demissão. O prefeito Cassinho, ele tem uma sensibilidade, até porque ele, né, é servidor público, né, concursado, e sabe dos benefícios que o novalimense, o servidor novalimense teve durante esses últimos anos, que inclusive parte desses benefícios, né, nos últimos 2 anos, foram dados por ele, né? Nós tivemos um reajuste no primeiro ano de 12%, se eu não me engano, no segundo de 10%. Então, mais ou menos nesse sentido, foi beneficiado do ponto de vista da qualidade da prestação de serviço para o servidor, né? Mas eu acredito que o Cassinho esteja trabalhando para não ter demissões. E aí, do ponto de vista da ótica dos Partidos Trabalhadores, nós estamos também ajudando a colocar alternativas, né? O Partido dos Trabalhadores tem apresentado para o próprio prefeito, num comitê que ele mesmo criou, para discutir essas ações, né? Eu acho que Nova Lima precisa rediscutir também
a questão dos IPTU, nós temos grandes empresas na cidade que até hoje não pagaram IPTU. Por que não pagarem, né? Acho que é uma fonte de receita também que a gente precisa discutir e debater. Acho que nós devemos discutir outros temas que têm a ver com a questão do impacto orçamentário, né? Mas eu acredito que o Cassinho ele não tem essa visão e não vai querer mesmo tomar essa medida, a não ser o que está regido pela LRF, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, que faz com que no último limite ele tenha que tomar alguma ação mais perene, né, mais efetiva. Mas eu acredito que com relação a demissões, o Cassinho ele é sensível, ele não quer isso, muito antes pelo contrário, né? Dentro da sua fala, Jackson, nós nem vamos entrar nesse tema que dá mais vários programas, que não existe o debate sobre a questão da atividade econômica do município. Nova Lima, há mais de 300 anos, a receita principal é da atividade mineral. E aí, essa discussão toda se discute da perda dos servidores, mas não se discute qual uma nova atividade que pode ser criada no município, o que pode ser fortalecido, turismo e por aí vai. Mas vamos lá, Wesley, não é o caso do nosso programa de hoje. Qual a posição do DEM sobre essa possibilidade de demissões? Antes de mais nada, eu gostaria de perguntar ao nosso colega o seguinte. Eu vi, saiu nas mídias, redes sociais, um decreto, um documento assinado por Cassinho, informando que ele iria demitir 250 cargos comissionados, 250 cargos concursados em estágio probatório. Esse documento, com a assinatura dele e de outros integrantes do governo, é verdadeiro ou é falso? Acho que a população de Nova Lima quer saber isso, que tem a data do dia 25 de maio no documento. Não, ela não é um documento Você falso, citou a né? respeito de um comitê, se foi constituído? Na verdade, é bom a gente salientar que realmente isso caiu nas redes sociais, né? É um documento que foi proposto para o Ministério Público, né? Ele tomou algumas medidas, ele acionou algumas medidas que pode ter que fazer, né? E após essa decisão que ele colocou isso para o Ministério Público, ele mesmo tem salientado isso nas reuniões da gente, do secretariado, que ele vai tentar ao máximo não demitir, né? Até porque nós sabemos que existe um trâmite com relação à folha de pagamento, né? Que, se eu não me engano, são 54%, a lei é 54%. Né? Até 54%, e tem que se ajustar em cima disso. Eu acho que um acordo que a prefeitura deve fazer aí para frente, para tentar mexer, criar alternativas, né, nesse meio termo aí, para poder não ter essa demissão. Eu não estou dizendo que o que foi para lá foi recomendações. Ou seja, a prefeitura, ela disse, né, listou que vai fazer alguma série de indicativos. Mas não quer dizer que nem todos vão ser cumpridos. Não porque está descumprindo, mas é porque, com relação à demissão, não é uma coisa que é pauta do governo. Não é a pauta do governo do Cassinho. Só para falar desse documento que realmente deixou a cidade toda sem dormir, movimentada. Aquele documento faz parte de um calhamaço de documentos de mais de 200 páginas, inclusive no Jornal Banqueta dessa sexta-feira, a promotora doutora Ivana vai falar um pouco sobre isso, porque teve esse documento, em seguida ela fez um outro. Recomendou. Então, não quer dizer que o município vai fazer, mas no Jornal Banqueta nós vamos falar mais sobre esse documento. Mas, Wesley, é difícil você responder, mas caso o Vitor saia vitorioso desse processo, você consegue fazer um compromisso de que ele não vai mexer nos benefícios e não vai demitir concursados? Olha, Fred, a situação de Nova Lima hoje, Nova Lima é uma cidade que, segundo o balanço dos últimos 3 meses, arrecadou 39 milhões e tem uma folha de pagamento com 26 milhões. Mas a culpa não é do servidor, não. Não tem que se mexer no salário do pátio de obras, da educação, das professoras, das enfermeiras. Nova Lima precisa de algo mais profundo, precisa de uma reforma mais profunda. O prefeito falou para a Rádio Itatiaia que existe hoje na cidade pessoas que recebem 44 mil reais da folha de pagamento. Existem procuradores, advogados, inclusive o prefeito é um procurador do município, concursado, com salários de 28, 29, 30 mil reais. O que se precisa fazer na cidade é uma redução das regalias daqueles marajás que ganham demais. Os cargos comissionados, por exemplo, que têm salários de 12, 13, 15, 14 mil reais. Isto é um absurdo. Não tenho como dizer, até porque eu não sei da saúde financeira da prefeitura, e todo mundo sabe que não é boa. A cidade hoje tem aí deixado de resto a pagar por mês cerca de 10 milhões. Nós estamos com que dívida?
80 milhões até hoje, 70 milhões de dívida só desse ano, de resto a pagar. Mas antes de mexer com o servidor, antes de colocar a mão no bolso dos concursados, nós temos que fazer um corte dos apadrinhados do governo, nós temos que fazer um corte dos excessos do governo, dos aluguéis de 30 milhões, do excesso de aluguéis, dos excessos de carros alugados. É isso que precisa cortar na cidade. E em último caso, caso seja necessário ou indispensável, a gente colocar a mão e tirar sim algumas pessoas concursados. Mas em último caso, não é o objetivo democratas, eu posso falar isso aqui claramente, não é o objetivo do partido, não é o objetivo do Vitor Penido. Vitor Penido vai tentar sanear as contas da prefeitura sem colocar a mão no bolso daqueles que fazem a cidade andar. Porque quem faz a cidade andar é o professor, é o médico, é o servidor do pátio de obras, esse sim faz a cidade andar. O que tem que ser cortado na cidade é o excesso. O excesso é que está fazendo as contas da prefeitura ficarem doentes e, se continuar assim, sem solução. Eu queria discordar um pouco do colega Wesley. Eu acho que, na verdade, a prefeitura ela não tem excessos, né? Eu acho que a realidade financeira dos últimos anos fez com que Nova Lima tivesse essa demanda para atender a população, né? Quando o prefeito toma a decisão de tomar algumas medidas e ele já vem tomando essas medidas, ele na verdade está tentando otimizar, né, a realidade atual do quadro financeiro da prefeitura e também adequando a não acabar com o orçamento. Eu quero ressaltar aqui que num governo onde que você tem educação, em média 35% é gasto, né, não só do orçamento geral, mas por mês. E a lei é só 25%. A lei é só 25%. Saúde é em torno de 30%, mas se gasta 15%. 26%. E se você pegar a assistência social, né, o desenvolvimento social, as políticas sociais de transferência de renda e outros demais programas, Nova Lima vai ser, o orçamento de Nova Lima é quase girando em torno de 70% para essas políticas sociais, que é para fazer com que a política em Nova Lima, no sentido da política pública, ela se permaneça. E o prefeito, ele tem tomado essas ações. E eu discordo, mais uma vez, do companheiro Wesley de Jesus, que tem a ver com a questão dos salários dos comissionados. Eu acho que há um desencontro de informações, né? O salário hoje maior da prefeitura, né, em termos de cargo em comissão, ou seja, cargo de confiança, é do secretário. 10.500, se eu não me engano, em média, né? Isso é bruto ou é líquido? Bruto. 12, bruto. Não, 10.500. Eu estou te falando isso porque já foi sim demonstrado nesse sentido. Hoje, o cargo em comissão, são 429 cargos em comissão em toda a prefeitura. E o Cassim já reduziu esses cargos em comissão. São puros, né? Cargos em comissões, né? No sentido, existem 116 mais ou menos que são efetivos e que têm cargos, mas somando o cargo em si, a nomenclatura são 429. Desses, isso representa para a Folha 7,9%. Isso, no montante, se você pegar, ela não chega a ser a mão pesada. O que eu acho que nós vamos ter que adequar, né, e é igual eu estou falando, igual eu disse há mais tempo, o prefeito tem uma série de ações que têm sido desenvolvidos. Está reduzindo 16 aluguéis, reduziu uma frota de carros que prestam serviço em todas essas áreas, em 33, 32 veículos mais ou menos, ou seja, tem se demonstrado ações efetivas mostrando que é de fato um ajuste necessário, né? Sem apelar ainda para demissões, que eu acredito que qualquer gestor que tiver vai ser em último caso. Mas eu acredito que não é o sentimento do Cassim. O sentimento do Cassim é fazer com que os trabalhadores ainda mantenham o seu padrão de qualidade de prestação de serviço e qualidade de trabalho. Eu gostaria de ressaltar que o ex-prefeito Carlinhos, prefeito de Nova Lima por 8 anos, esteve numa plenária do PRB há menos de um mês atrás e as palavras do Carlinhos foram: eu entreguei a cidade de Nova Lima em 2013 com mais de 60 milhões em caixa. Não sei se é verdade essa informação. Palavras do Carlinhos. A arrecadação de Nova Lima foi a maior arrecadação da sua história no ano 2013.
e 2014 não seguiu, não foi muito aquém, muito abaixo. Então, o que eu vejo, a cidade, embora o Brasil está passando por uma crise, a cidade ainda é uma cidade com muito dinheiro, uma cidade muito rica. Então, eu não estou falando, eu vou aproveitar esse momento para falar até mesmo para o Cassinho, eu não sei nem se está assistindo esse programa. Mas espero que esteja, porque tem acompanhado a vida da cidade. Quero falar para ele o seguinte: Cassinho, eu não estou aqui fazendo uma crítica por ser crítico, olha, por ser oposição não, mas tem vários pontos no seu governo que precisam ser adequados. Vou dar um exemplo, Jackson. Eu tive lá naquele setor de transporte, eu vi várias máquinas que chegaram do governo estadual que sequer tem barro na máquina, enquanto nós temos máquinas alugadas pela prefeitura. Isso não é uma boa administração. Existem carros parados, doados pelo governo estadual, que, lógico, tem emblema do governo, do Aécio, do Anastasia, mas que estão parados enquanto uma frota de carros estão sendo alugados. Não estou questionando a questão das cooperativas não, porque em alguns pontos são necessários na cidade. Estou querendo ressaltar que o que falta na cidade é gestão. E a última coisa que a gente teria que cogitar e gerar esse sentimento de insegurança no servidor é enquanto a demissões. E existe sim excesso de comissões, excesso de salários dentro da prefeitura, de apadrinhados. E vou citar uma coisa que o Cassinho fez porque ele estava prestes a perder uma liminar. Cassinho, ele reduziu o tempo de apostilamento, que era de 10 para 8, que é uma lei inconstitucional, ao meu ver, mas ele reduziu de 10 para 8 e apostilou quase 300 funcionários comissionados há 2 anos atrás. O que eu estou dizendo? O que é o cargo comissionado? A secretária foi nomeada diretora de escola. A secretária ganha 1.600 hoje na prefeitura, toda secretária. A diretora de escola ganha 8. Essa diretora de escola, se ela voltar a exercer o papel de secretária, ela vai voltar recebendo R$8.000, porque o salário dela é intocável. Isso é justo? Isso não é justo. Por quê? Porque nós estamos ali beneficiando apadrinhados do governo. É isso que tem que acabar nesse país, gente. E principalmente Nova Lima. A gente só governa, a gente não. Os últimos 3 governos só governam pensando em eleição. Nós vamos pensar em 2016, vamos pensar em 2018. Não governa para a população como um todo, não governa com consciência administrativa. Bom, mais uma vez eu tenho que discordar, porque o Wesley traz alguns números que não condiz com a realidade local e a gente que está na administração, né? Realmente, o ex-prefeito Carlinhos deixou um saldo de em torno de quase 39 milhões de reais em caixa. Mas também é ressaltar aqui para os telespectadores, né, que o próprio prefeito Cassinho, do período de 2013 para 2014, que já era o orçamento do ano dele, né, de gestão para o outro ano, ele deixou em caixa para o outro ano em mais de 110 milhões, ou seja, Nova Lima saiu de um saldo para outro, ou seja, a crise veio afetar em Nova Lima, principalmente por causa da questão do minério. Dizer isso é negar toda a gestão do ponto de vista orçamentário e o equilíbrio fiscal, né? Com relação às comissões que o Wesley disse aqui, dos apadrinhados, né? Eu acho que ele não tem percebido o que tem acontecido na cidade. Não existe mais as comissões, né? As medidas que o próprio prefeito passou para o Ministério Público, as revisões, tudo isso está lá dito, né? Comissões de gratificações foram cortadas. As próprias extensões de jornadas, do ponto de vista que se tinha muito, foram reduzidas. Ou seja, uma série de medidas foram implementadas nesses últimos meses, né? Mais especificamente de setembro do ano passado para cá, para ajustar a realidade nova orçamentária da prefeitura. E dizer que há um problema, talvez, na questão do apostilamento, eu posso até concordar com você, mas em outros municípios também se ainda tem esse apostilamento. Eu acredito que deva ter uma lei federal que venha a acabar com isso, até para poder desafogar, vamos dizer assim, as contas da prefeitura. Mas eu quero ressaltar novamente, né? Não há uma má gestão na prefeitura, muito antes pelo contrário.
Eu acredito que uma prefeitura em que você tenha em torno de 70% do seu orçamento gastando com educação, saúde e desenvolvimento social, assistência social, política social, é uma gestão que tem dado os mecanismos básicos para a população em política pública. E eu acredito que o Cassinho, ele volta a frisar, né? Não está na ordem do dia dele de demitir. Não está na ordem do dia. Ele está fazendo de tudo, ele vai fazer de tudo para que esse quadro mude, dando uma ajustada mesmo nas contas. Jackson, Wesley, gostaria de saber a opinião de vocês, mas para responder no próximo bloco, o quarto e último bloco desse debate bem bacana que vocês dois têm proporcionado a todos nós. Qual a opinião, se vocês podem falar sobre o PT, o posicionamento do PT e do Democratas, sobre o número de cadeiras na Câmara? Hoje de 10, que a lei permite até 17. Só um minuto, que nós vamos para o quarto e último bloco do Banqueta em Foco. Regina, você não acredita o quanto a gente economizou de energia e dinheiro hoje. Sério, amor? Sério? É, eu vi aqui que se a gente mudar o chuveiro do quente pro morno, a gente economiza um montão, mãe. E eu também, meu banho super rapidinho, viu? Morno, né, Gabi? Lógico. É, eu também. Ah, você tem que economizar no tempo agora, né, Beth? Ah, então quem mais economizou aqui foi o patrão, ó. Que nem banho tomou hoje, né? Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. Minutos. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadouros do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. O governo federal está fazendo cortes nos gastos e ajustando suas despesas às receitas, como qualquer família faz quando as despesas crescem mais do que a renda. Agora, é importante que você saiba que esses ajustes são urgentes e necessários para preservarmos as conquistas dos últimos anos. Milhões de famílias saíram da extrema pobreza. Milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria. Milhões de jovens conseguiram acesso ao ensino superior e aos cursos profissionalizantes. Os ajustes são fundamentais para que o Brasil reequilibre suas contas e avance no caminho do crescimento, com inflação sob controle, geração de mais empregos, mais renda e novas oportunidades para todos. Os ajustes são temporários, mas os seus resultados serão permanentes. Saiba mais, brasil.gov.br. Brasil. Ajustar para avançar. Chegamos no quarto e último bloco do Banqueta em Foco, que hoje recebe o ex-presidente do PT, Jackson Miller, e o dirigente do Democratas, Wesley de Jesus. No final do bloco, nós deixamos a pergunta sobre a posição de vocês referente ao aumento do número de cadeiras na Câmara. Jackson, você é a favor do aumento do número de vereadores na Câmara? Olha, eu tenho, desde a época que eu fui presidente, feito essa discussão na última legislatura com os vereadores da época. E o partido tinha posicionado naquele momento de ser a favor. Eu acredito que aumentar hoje o quadro de 10 para 15 ou 17, ele tenha no sentido de qualificar mais o debate, né? A pluralidade de ideias, porque para mim, né, eu acho que para o PT como um todo, o parlamento ele é muito dinâmico do ponto de vista das ideias, o confronto de ideologia, o confronto o debate franco e natural mesmo
do que tange a cidade. É o que vocês dois estão fazendo aqui. Eu acho que é salutar, né? É democracia, né? Eu acho que quanto mais democracia, ela vem a calhar para a sociedade. É lógico que tem a questão orçamentária, que tem um debate, que isso impacta no orçamento e tudo, mas eu acho que o ganho não é para os políticos, né? Quem vai estar lá representando, se é 15, se é 10 ou 17, mas é a sociedade que vai ter uma convergência de ideias, uma pluralidade, que vai ter uma dinâmica representativa mesmo de fato da cidade. Desde o cara que é empresário, até o cara que pode ser um padeiro, ser o vereador da cidade, eu não vejo demérito nenhum, muito antes, pelo contrário. Eu acho que isso é dinâmico para uma casa legislativa, o confronto das ideias. Para você, Wesley. Olha, eu já citei no primeiro bloco, a respeito sobre a Câmara, eu acho que nós não podemos discutir aumento de vereador sem discutir um trabalho, um retorno que a Câmara possa dar para a sociedade. Então, nesse ponto, sempre quando a gente vem discutindo sobre isso, eu tenho que ressaltar o trabalho do Vitor. O Vitor, ele passou na Câmara, ele apresentou na Câmara uma emenda à Constituição que aumentava o número de vereadores e reduzia o custo da Câmara. Esse é o posicionamento hoje, eu posso falar em nome de democratas nesse ponto, quanto a isso, do Partido Democratas. O Partido Democratas defende, acha que o aumento de vereadores iria representar mais as classes sociais, desde que houvesse uma redução do custo da casa e que a casa viesse a dar um retorno a mais para a sociedade no que diz respeito às suas atividades, às suas funções. Jackson, Wesley, agora vamos partir para a discussão do julgamento que vai ser realizado amanhã e que pode ser finalizado amanhã ou não. Mas caso seja finalizado amanhã, vamos partir da ideia que a cassação do prefeito Cassim Maiani seja confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Com isso, Cassinho, Fatinha e Carlinhos estão inelegíveis, não poderão participar da eleição do ano que vem. Jackson e Wesley. Começar do Jackson, que é afetado diretamente isso. Caso não tenhamos esses três que eu acabei de falar nas eleições do ano que vem, qual é o candidato que vai representar a atual coligação que hoje está na Prefeitura de Nova Lima? Ou quais são esses nomes? Bom, primeiro que é um giro de 360 graus, talvez, aí na cidade, não tendo esses potenciais candidatos, né, os atuais eleitos. Né? As três principais lideranças. As três principais lideranças hoje do quadro do Campo Nosso. Né? E eu acredito que todos os vereadores da base aliada, né, eles vão querer disputar uma eleição majoritária. Eu não vejo problema nisso, é salutar também. E do ponto de vista pessoal e particular, legítimo. Né? Eu não vejo ilegalidade nesse sentido. Agora, eu acredito, né, respondendo pelo processo da base aliada, que todos nós vamos estar juntos, né? Porque o sentido que fez e que faz esse governo é um projeto que nós temos de desenvolvimento da cidade nos últimos anos, que é um projeto de inclusão social, que é um projeto de distribuição de renda, que é um projeto em que os trabalhadores estiveram mais vezes, é um projeto de participação popular, é um projeto que nós temos clareza que Nova Lima, ela não tem dono, ela não tem coronéis. Né? Nova Lima, ela é do povo, ela é da população. Então, nada mais justo que outras lideranças se avizinhem para poder disputar, não só da base aliada. Eu tiro exemplo do PT na última eleição. Né? O PT não era para não ter candidato nem a vice, né? Se deixasse da forma como é que estava. Mas o PT, através da sua tática eleitoral, né, seguindo o regimento da tática eleitoral, seguindo a questão de levantar, mapear os nomes que estavam querendo se colocar à disposição, né, e a prévia. Né? Haja vista que a Fatinha ela foi eleita dentro de uma prévia. Né? E isso mostrou que o partido não é um partido morto. Né? Quem acha que o PT, devido ao que tem acontecendo em nível nacional, em nível estadual, em nível local, está morto muito antes, pelo contrário. O partido ainda é forte, é o partido ainda mais quisto no país, na cidade e no estado. Nós estamos com o governo federal,
Nós participamos agora do governo municipal, elegemos o primeiro governador do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais, que já está dando uma dinâmica muito grande, que é o Fernando Pimentel, né? Popularizando as discussões, debatendo, participação popular, que é a marca do PT. E eu acredito que esses partidos, PT, PMDB, PCdoB, vão estar juntos, né? Cada um apresentando seus nomes, que eu acho que é legítimo, mas nós vamos, para além disso, mostrar o legado que nós temos feito e estamos ainda querendo avançar para Nova Lima. Então, se o quadro nos colocarmos nessa eminência de tirar esses 3 candidatos, eu vejo que Nova Lima, do ponto de vista da base aliada, nós vamos apresentar um nome, unidos, eu não tenho dúvida. Na sua opinião, Wesley, qual seria o cenário que o Democratas, o Vitor Penido, inclusive, vai enfrentar? Eu gostaria... Enfrentaria, né? Nós estamos tratando de hipótese, depois nós vamos para a segunda hipótese. Eu gostaria de ressaltar, aproveitar a oportunidade para falar que semana passada o TSE, que é a Corte Suprema do país, definiu que Vitor não está inelegível. Que eu já vinha falando várias vezes, no último debate também teve movimentação sobre isso, e Vitor não está inelegível, então só não sai candidato a nenhum cargo se realmente não quiser. Bom, eu vou discordar do Jackson, por quê? O PT, ele já saiu da última eleição frágil. O PMDB, eu tenho um vereador da Câmara que pediu uma CPI contra o prefeito, do mesmo partido, ou seja, não tem união, não tem consenso. Um PT fragilizado, onde não existe diálogo entre presidente e vice-prefeita. E uma base aliada totalmente mobilizada para fazer vereadores apenas. Então, eu acho que vai ser um momento para o PT se reestruturar, de pensar, mas que não existe nomes para disputar a eleição, e aí, quem sabe, seja uma oportunidade para surgir novos nomes, novas lideranças dentro do próprio partido, dentro do próprio PT. Quer falar alguma coisa? Na verdade, eu gosto dessa questão, porque talvez o Wesley não está acostumado com a dinâmica do Partido dos Trabalhadores, né? A pluralidade de ideias, a diversidade de setores, né? Democracia demais, às vezes, impera do ponto de vista da participação. E o PT foi construído assim, a partir de luta de massas, né? E não a partir de quadros apenas, ou de coronéis, ao contrário, né? Prova é que o partido teve uma discussão muito, do ponto de vista calorosa, internamente no PT. O Fred acompanhou através do jornal Banqueta. Eu acho que a cidade, em termos, acompanhou essa efervescência que só o PT tem. É um legado que é só o PT que vai ter. E eu não vejo problema nenhum do ponto de vista, porque eu acho que as divergências, seja de quem, do grupo Fatinha ou do grupo Carlinhos, seja quem for dentro do partido, há um respeito mútuo do ponto de vista da unidade na luta. E o PT sempre foi bom nesse sentido, né? Debatemos a exaustão, mas saímos com uma afinidade, uma ação unida. E foi prova de que não foi fragilizado, que o PT, né, conjugou muito bem nas últimas eleições, porque se fosse olhar as pesquisas eleitorais naquele momento, nós tínhamos um candidato que já tinha sido prefeito na cidade durante 18 anos, né, com 60 e tantos %, e 2 candidatos, que eram, no caso, a Fatinha e o Cassinho, né, com 5%, e o que deu, né? Houve uma reviravolta. Então eu acredito na força, né? O PT tem uma outra coisa que chama-se militância, que quase nenhum outro partido tem. E é isso que nos faz, e é isso que nos move, isso que nos diferencia. A pluralidade de ideias. Gostaria de falar que realmente o PT é um país feito de militantes. Eu já fui militante do PT, meu pai foi militante do PT por vários anos, e temos recebido muito militantes do PT hoje dentro do Democratas, e quem quiser pode vir também. Vamos para os telespectadores que estão em casa, vão ser muito bem recebidos. Bom, o que eu quero ressaltar, que o nosso amigo deixou uma mensagem subliminar aqui a respeito de coronel. O Democratas, ele não é feito de um partido de coronéis. Não é isso. O Democratas é feito de um partido... Hoje ele tem um consenso. Ele sabe o que Vitor construiu para Nova Lima. É uma pessoa que tem 72 anos de idade, com um vigor de um jovem de 20. Eu, às vezes, não consigo acompanhá-lo. Que tem uma experiência
com 18 anos de prefeitura, 8 anos de deputado federal, 2 anos de deputado estadual, secretário de Estado, presidente de grandes associações, ou seja, o Vitor tem uma bagagem e está cada dia aprendendo e querendo aprender mais. Nós não somos um partido de coronéis, embora, ao meu ver, o que Nova Lima precisa hoje é de um coronel, para colocar a situação em ordem e colocar a casa em ordem. Só um coronel para conseguir fazer isso hoje dentro de Nova Lima. Mas não vou entrar nessa discussão novamente, que já foi o motivo do nosso debate, e gostaria de ressaltar isso, que nós somos um partido, sim, democrático, que se reúne, que escuta e que discute o que é melhor para a cidade dentro de um consenso. Ô Fred, eu só queria discordar novamente do companheiro Wesley. Quando eu refiro essa questão, e muito me preocupa uma fala nesse sentido que Nova Lima precisa de coronéis, eu volto a repetir. Nova Lima não tem dono, Nova Lima não tem coronéis, né? Nova Lima precisa e tem tido um prefeito de diálogo. Nós temos que ter diálogo, a sociedade clama por diálogo, porque não pode ser uma coisa centralizadora, tem que ser uma coisa com participação. E quanto mais democracia, mais as coisas esclarecem, tanto do ponto de vista da demanda da população, quanto do ponto de vista do governo. Então, eu repito, eu acho que Nova Lima precisa e já tem um prefeito de diálogo. Só ressaltando uma coisa, quando eu falo coronel, eu não falo coronel no sentido de não ser democrático. Quando eu falo de coronel, porque as pessoas costumam confundir, eu falo coronel no sentido de ter postura firme, de ouvir e ter postura firme nos momentos das decisões. Mas coronel não escuta. E nesse momento nem estou, porque quando você fala coronel, as pessoas... Coronel não escuta, ele manda, né? Não, o coronel, ele pratica, ele coloca em ordem e estrutura a casa. Eu vejo coronel dessa forma. Tanto é que você vê aí que o Exército Brasileiro funciona de forma perfeita. Não estou defendendo ditadura, não. Daqui a pouco tem gente falando, está defendendo ditadura militar. Não estou defendendo ditadura militar, estou defendendo postura firme de um gestor que deve ter as posturas que um gestor deve ter dentro de um governo. Você quer um exemplo? O Fernando Pimentel foi um dos caras que mais fizeram de administração em Belo Horizonte do ponto de vista da gestão participativa. E era um prefeito firme, porque era sensitivo ao diálogo. E eu tenho certeza que vai ser um governador também de diálogo. E eu acredito que em Nova Lima nós já temos um prefeito do diálogo. Eu acho que não é coronel no sentido da palavra de centralizar e de pulso firme. Pulso firme todos nós temos que ter. Né? Todo gestor público, né, eleito pelo povo, ele tem que ter pulso firme, porque é ele que tem a caneta na mão e define. Mas tem que ter diálogo, tem que ter participação, tem que envolver a sociedade. E eu acho que isso é o que nos diferencia. É isso que tem colocado em prática em Nova Lima nesses últimos anos. Agora, para finalizar o nosso debate, vamos falar do outro cenário. Caso amanhã, ou se não for decidido amanhã, ainda esse ano deve ser decidido, a não cassação do prefeito Cassim. Ou seja, a prefeitura continuar com Cassim e Fatinha. Com todo mundo à disposição para ser candidato, a não ser o Carlinhos, que parece estar inelegível, eu tenho até medo de falar dessa questão da inegibilidade, que a gente nunca sabe se tá ou não tá, mas vamos, até você pode dizer para a gente se está inelegível ou não, mas vamos partir do ponto que estão os dois disponíveis que Carlinhos esteja inelegível. É possível manter a coligação PT-PMDB? Porque, como colocou Wesley, a discussão que está na cidade é que a Fatinha não está alinhada com o Cassinho, que o Fausto vai ser o candidato a vice do Cassinho, que se mais se escuta na cidade é isso. Qual a sua avaliação disso? Olha, Fred, é até uma pergunta muito bacana que a gente gosta de sempre quando alguém pergunta, diz isso. Primeiro, eu acredito que a relação do prefeito Cassim, a relação da nossa vice-prefeita Fatinha, ela é boa. Né? Boa em que sentido? É um governo no qual ela tem sensibilidade, e o Cassim também tem sensibilidade, tem diálogo perene e estamos participando do governo. Né? Aí eu falo do ponto de vista do Partido dos Trabalhadores. Hoje o Partido dos Trabalhadores ele participa efetivamente de todo o governo, não só nas políticas e das bandeiras que nós sempre defendemos. Né? Eu posso citar diversas ações aqui específicas. Né?
Nós temos as políticas de igualdade racial sendo implementadas por pessoas do PT, a política de juventude, a política do idoso, né? A política que faz essa discussão da assistência e da promoção da igualdade, da inclusão das pessoas. Então, são bandeiras do PT. Eu não vejo problema nesse sentido. Então, há uma relação muito boa do Cassinho e da Fatinha. E com relação à aliança do cenário político mantendo esses dois, né, eu não vejo problema nenhum, porque em time que se ganha não se mexe, né? Cassinho e Fatinha virou uma junção no imaginário da última eleição. E eu acredito que você conjugar, né, valores simbólicos, né, que são dois servidores, né, cada um em suas áreas, tanto jurídicas e outras de gestão, um homem e uma mulher, isso acrescentou muito, e de dois partidos que são partidos que têm permeabilidade no país inteiro e que estão no eixo, né? Brasil hoje, né, nós temos um governo PT-PMDB, temos no estado PT-PMDB, então eu não vejo nenhum problema nesse sentido, né? Eu poderia citar outros municípios, né, que têm essa coligação. E eu vejo que as bandeiras do PT, ela tem o DNA do governo do Cassinho, né? E que eu já ressaltei algumas delas, e muitas das coisas que nos aproxima do que nos distancia. Então eu acredito que o governo e também a chapa Cassinho Fatinha se permaneça. Wesley, uma dúvida que eu tenho, que o debate das pessoas que estão, o diálogo, o discurso das pessoas que estão dentro do governo hoje é um pouco diferente do que eu vejo na rua do próprio presidente do PT, que eu volto a repetir, que dentro da convenção realizada pelo PRB, fez críticas pesadas ao atual governo. Críticas pesadas, isso foi gravado, foi publicado pelo próprio partido PRB. Então, eu fico sem entender, eu estou querendo buscar um esclarecimento, Jackson. Como que nós vamos ter essa coligação se o presidente do PT, Carlinhos Rodrigues, que é a maior liderança dentro do PT hoje, ele bate no atual governo, ele é um crítico do atual governo? Vou responder, se você me permitir, claro. Wesley. Primeiro nós temos que entender que no PT não tem uma só liderança, né? O Carlinhos tem o mérito dele, que foi ex-prefeito na cidade por 8 anos, e nós temos uma vice-prefeita que foi constituída pela vontade dos filiados. Então, e ela é a atual vice-prefeita da cidade, né? E hoje o PT tem 2 grandes lideranças, né? Carlinhos é o presidente, né? É o atual presidente, né? E a Fatinha é a nossa vice-prefeita. E, ao meu ver, quando o Carlinhos, né, ele cita algumas críticas, ele faz do ponto de vista dele enquanto pessoa, respeitando o cargo no qual ele ocupa. Só que, diferentemente, Wesley, dos demais outros partidos, eu não sei como é que é no DEM, existe uma comissão executiva, existe um diretório em que se debate as coisas e principalmente se propõe até essas críticas, né? Nós fizemos uma plenária na qual o próprio Carlinhos convidou o nosso prefeito e a vice-prefeita para participar, fazer uma prestação de contas, e lá o Cassinho disse com todas as unhas, né, com todas as palavras deles, que o PT é parte do governo dele e é um dos partidos mais importantes da base aliada, né? Isso foi dito também para ele lá dentro, e ele, com todo respeito, ele falou da realidade que se encontrava no município, ou seja, há um diálogo, não existe isso que se fala na rua, que está um contra o outro, para mim é falácia, né? O que faz mesmo acontecer são os ritos processuais dentro do PT, né? Se caso tiver uma discussão, né, que o presidente do partido queira fazer de críticas ao governo, que ele faça ao diretório e o diretório tome uma posição, porque ele sozinho não representa o partido como um todo, assim, né? Ele tem os outros 27 membros. E aí, ele, como presidente democrático que ele vai escutar as vozes do partido, isso aí é sem dúvida. Eu não tenho problema com isso, muito antes pelo contrário. Em outros partidos, o presidente fala o que quer e fica aquilo. Não, o partido, ele tem a opinião dele, que é respeitada, a gente não pode negar, mas eu acredito que ele também vá, porque ele ajudou muito nessa eleição,
assim como a Fatinha. O PT inteiro ajudou muito nessa eleição. E eu não acho que um governo na qual tem o DNA do PT vai querer uma ruptura agora para quê? Vai querer uma discussão de críticas evasivas para quê? Eu acho que se tiver, tem o fórum legítimo, tem o diretório, tem as instâncias partidárias para poder fazer. Eu acho que o sentimento do país hoje é um sentimento de buscar uma política mais limpa, mais séria, mais transparente. E o Cassinho não sendo caçado com a Fatinha, eu acho que pela baixa credibilidade, pela pouca, vamos dizer assim, pelo pouco projeto, pelo pouco que ele tem feito pela cidade, com a crise de escândalos em cima de escândalos que se tem hoje, desses 30 milhões e de outros pontos, unido à fragilidade do PT nacional, que existe hoje um movimento que nunca se viu nesse país, que é um movimento contra o PT, até a própria presidente hoje tem uma popularidade de 7%, a maior líder do PT. As pesquisas que saíram aí para presidente, o Aécio, que é do PSDB, está à frente da maior liderança, da maior estrela do PT, que é o Lula. Então existe uma fragilidade do PT. Eu acredito que não será um grupo forte. Quanto ao Democratas lançar candidato... Essa seria a minha pergunta. O Democratas vai seguir na mesma aliança com o PSL, com o vice Luque? Eu sou um dos grandes defensores, embora ele não se posicionou quanto a isso ainda, de que o Vitor Penido é o melhor nome que nós temos. Pela experiência. Olha, Nova Lima quis passar pelo novo. Vamos mudar, vamos fazer o novo, vamos dar oportunidade para quem é mais popular. Veio o Carlinhos, fez um trabalho. Na última eleição, com todas essas questões que ainda estão sendo discutidas dentro do processo de abuso de poder econômico e político, que contribuiu demais, ainda tinha quem pregava o discurso do que é o novo, nós temos que apoiar o novo. O novo deu errado. Ao meu ver, e ao ver de boa parte da população, pelo menos é o que eu sinto nas ruas, é o que eu sinto em redes sociais, principalmente nas ruas. Então, o que Nova Lima, ao meu ver hoje, precisa é de alguém que tenha bagagem, experiência para colocar Nova Lima nos trilhos novamente. E o Vitor, ele tem essa mensagem, ele tem essa imagem de que uma pessoa que tem uma experiência que possa colocar Nova Lima de onde ela nunca devia ter saído, os trilhos do sucesso. Bom, eu sou um defensor do retorno de Vitor como candidato a prefeito. Ele não se posicionou quanto a isso, mas os Democratas não têm outro nome, a princípio, que possa representá-lo numa eleição. Vamos bater na tecla de Vitor e torcer para que ele realmente venha endossar esse nosso projeto e que nós possamos levar para toda a população de Nova Lima uma mensagem e realmente um projeto de uma cidade que venha a ser governada para toda a população. E a coligação com o Luque? Questão de Luque. Vitor e Luque fez uma casadinha muito boa. São pessoas muito próximas. A equipe política da última eleição, ela continua muito próxima. Então eu não acredito que esse grupo vai se dispersar na próxima eleição. Embora eu não possa falar em nome do PSL. Se eu falar vai ter uma coligação, eu estaria falando em nome do PSL, eu não tenho autonomia para fazer isso. Mas eu não acredito que o público, que a classe política que teve no projeto passado vai se dispersar. Eu só queria contrapor uma fala do Wesley, que ele disse que o prefeito fez pouco. Eu não acho que fez pouco, não. O atual prefeito ele tem trabalhado incansavelmente, né? Mesmo com todos os problemas, haja vista da queda da arrecadação e haja vista do processo eleitoral que se avizinha para a decisão amanhã, né? Eu acho que manter o IDH alto é um mérito do governo do Cassinho também manter. Manter o IDEB, né, alto no colar metropolitano, ou seja, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é mérito do governo Cassinho. Fazer com que o meio ambiente ganhasse destaque que nenhuma outra administração fez. Ele preservou mais do que os outros demais prefeitos, né? A política da mulher deu amplitude, ou seja, só por isso já faz com que ele tenha know-how para disputar uma eleição, né? E eu acredito, sabe, Wesley, que da mesma forma que o PT debate e os partidos da base aliada debatem muito, né? Nós temos um sentimento. E esse sentimento é de um projeto para a cidade. Um projeto que eu volto a frisar, que investe em torno de 70% em saúde, educação e assistência social. Políticas sociais, de seguridade social, que está lá na Constituição, né?
Isso faz com que a cidade tenha uma dinâmica diferenciada, né? Questão de popularidade, há altos e baixos. O PT sempre foi assim, desde a sua fundação do Partido dos Trabalhadores. Tem pessoas que odeiam, tem pessoas que admiram e idolatram. Isso é natural. E pasme, mesmo com massacre sendo feito no PT e em lideranças do PT, o PT ainda é o maior partido que tem uma aderência da população. Você citou a pesquisa da Datafolha, que coloca o adversário, né, o ex-candidato à presidência, o Aécio Neves, na frente e o Lula na segunda posição. Ora, gente, a gente sabe que pesquisa extemporânea não quer dizer nada, né? São retratos do momento. E se são retratos do momento, muito me impressiona o Lula estar ainda com 25%, tá? Porque o massacre que tem sido feito na mídia contra a liderança dele, contra o PT, de ter 25% é ter muito quinhão, né? Não é para qualquer pessoa, não. E aí, ele pode também estar com seus 70 e poucos anos, né? Se eu não me engano, quase 69, 70. Aí tem fôlego e está rodando o país. Só vou ressaltar uma coisa, Fred, se me permite. Quando você fala que gasta 70% com saúde, educação e ação social, você quer dizer os 70% que sobrou, né? Porque 26 milhões, com mais o percentual da Câmara, são 30 milhões. Folha de pagamento. Sobraram 9 milhões da arrecadação. Então é 70% desses 9 milhões, né? Mais o custeio da máquina, que não deve ficar menos de 6 milhões. Então a prefeitura hoje está devendo. Então nós não temos feito gasto, então. Concorda comigo? Não, na verdade, quando eu falo em política, são as ações efetivas que a prefeitura tem feito, né? Mantendo todas as despesas que eu estou falando, desde folha de pagamento até a política pública na ponta da população. Você ter segurança, saúde, educação sendo investidas nesses pilares em torno de 70% mensal, estou jogando por baixo, aí, juntando tudo 70%, é um puta de um investimento. E o IDH, que foi citado aqui, de Nova Lima, é a quarta melhor cidade para se ver no país. Ô, gente, o IDH hoje soma salário do centro e dos condomínios, educação do centro e dos condomínios. Não é um espanto e não é novidade para ninguém que os condomínios, que são constituídos basicamente de pessoas que têm um poder aquisitivo muito maior, eleva o IDH de Nova Lima e não demonstra a realidade do município hoje. Mas também você esquece, Wesley, de ressaltar que o próprio IDH ele envolve com infraestrutura. E se você pegar todas as obras de infraestrutura que foram feitas nesses últimos anos, das nossas gestões, nós fizemos com que esse IDH também melhorasse. O Jardim Canadá não era nada antes do governo do Cassinho, que teve investimento mais agora pesado também, e do próprio Carlinhos. Ou seja, há um investimento em infraestrutura que faz com que o saneamento básico também melhore a vida de cada um. Então dizer só que são só condomínios não é verdade. Tem outras ações que também, transferência de renda, a IDH, diminuição da desigualdade social, você pegar um município com mais ou menos 30% em 2003 e deixar em torno de 13% é muita coisa. É melhoria da qualidade de vida da população, é dizer que está sendo feito, que o IDH está sendo melhorado. Precisa melhorar? Lógico que precisa, nenhum governo é 100%, mas dizer que é só a questão dos condomínios é uma mentira. Eu não falo que seja só as questões do condomínio, eu falo que a situação do condomínio ajuda demais em elevar o IDH da cidade. Isso é fato. Jackson e Wesley, estamos chegando ao final do nosso debate. Agradecer a vocês, jovens lideranças do Partido Trabalhadores e do Democratas. Costumo dizer que o que falta na nossa cidade é isso, é debater os assuntos, como vocês fizeram, de uma forma bem aberta, cada um defendendo seus interesses. Então, para finalizar, gostaria que você deixasse sua mensagem aos novalimenses. Jackson Miller. Bom, gente, eu quero aqui primeiramente agradecer ao Fred, ao TV Banqueta, que nos propiciou esse bom debate, que eu acho que é um debate caloroso às vezes, mas do ponto de vista franco, aberto, com diálogo e com respeito. Eu acho que o mais interessante de todo esse processo é o respeito mútuo entre os candidatos. Mas os debatedores. Eu acho que Nova Lima ela tem muito que se esperar por nós, né? Nós estamos esperando amanhã o processo finalizar, eu espero que finalize, é um desejo nosso, né, do nosso coletivo.
do nosso campo político, né, do atual governo, da gente finalizar esse processo. Eu acho que vai dar uma dinâmica para Nova Lima. E eu acredito que uma política sendo feita com honestidade, com ética, com transparência, com republicanismo, ela é feita assim, né? E eu quero deixar muito obrigado novamente à TV Banqueta e espero estar aqui várias outras oportunidades para a gente também falar outros temas, não só da política, mas eu acho que é bacana, né? Isso dinamiza. E parabéns pela TV Banqueta, que tem sido a inovação na telecomunicação aqui em Nova Lima. Obrigado, Jackson. Fred, eu gostaria de agradecer novamente, parabenizar tanto você quanto toda a sua equipe. É um excelente trabalho que vocês têm feito, vocês têm levado notícia local para o cidadão, isso é muito importante. Você pontuou aí que essa semana você vai fazer uma matéria no jornal impresso a respeito dessa discussão dos carros comissionados, é importante. Nós não podemos deixar o cidadão à mercê de fofocas e de conversa, a gente precisa esclarecer esses pontos, até que você pontuou aqui. Agradecer o Jackson Miller, acho que é importantíssimo o debate. Não é guerra, eu não vou sair daqui, vou bater no Jackson Miller lá na frente, ele vai me bater, então nós vamos sair daqui, vamos continuar discutindo e nos respeitando mutuamente, mais importante. Gostaria de agradecer a toda a população de Nova Lima, né, que está em casa, que parou, deixou um tempo seu para nos ouvir, né, para ouvir um pouco dessa conversa. E a mensagem que eu quero deixar, mais uma vez, é para você, cidadão novalimense que está do outro lado da Câmara. Eu participava hoje de uma reunião mais cedo com alguns jovens, eles me perguntaram, mas para a gente filiar no Partido Democratas, o que a gente precisa? Qual que é a regra? Eu falei, a regra é você ser a diferença que você quer ver no mundo. Então, o que eu quero dizer para você, cidadão novalimense, seja a diferença que você quer ver em Nova Lima. Nós precisamos que a população de Nova Lima, ela venha se manifestar, ela venha dar sua opinião, ela venha participar desse mundo político. Não vamos deixar a política para um grupinho político, não. Vamos participar, vamos sair candidato, vamos participar dentro dos partidos, mas eu não quero participar dentro do partido. Vamos fiscalizar, fazer aquilo que hoje a Câmara Municipal de Nova Lima não faz. É essa mensagem que eu quero deixar para vocês. E dizer mais, amanhã Nova Lima vai ter uma grande decisão. Se vai entrar Vitor ou permanecer Cassinho, eu não sei. Essa é uma informação que eu realmente não tenho. Espero que seja Vitor, mas eu não tenho. Mas independente de quem vai estar sentado na cadeira de prefeito, na próxima quarta-feira, você tem que participar, cidadão novalimense. Você tem que ser a mudança que você espera ver em Nova Lima. E eu te convido, você que está em casa, para participar desse debate, participar desse processo, e o Democratas está de portas abertas para recebê-lo, principalmente aqueles que não concordam com o atual governo, que acham que Nova Lima não tem políticas públicas à altura do cidadão novalimense, mesmo com arrecadação, aquele que discorda de rombos, de escândalos, aqueles que não concordam que a cidade seja objeto de investigações de 30 milhões ou de uma série de outras investigações e que os investigados permaneçam dentro dos seus cargos. É a você que eu dirijo essa mensagem. E é a você que eu convido para participar desse debate, para que a gente possa fazer a diferença. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, Jackson. Obrigado, Wesley. Obrigado também ao público de casa que nos assistiu até agora. Foi um debate maravilhoso, onde que a gente convida, como bem disse tanto o Jackson quanto o Wesley, que você aí de casa reflita e para que juntos possamos fazer uma cidade ainda melhor. Obrigado e até semana que vem com um novo assunto, novos debatedores. Até a próxima.